Para quem não gosta de política, esse programa é para você. Eu sou a Erika Lima e aqui a gente está no Politizando, a gente fala de política de uma forma irreverente, de uma forma muito mais simples. E eu estou recebendo aqui ela, que é professora, ela é vice de Wilker Barreto, ela está concorrendo à Prefeitura de Manaus. Professora Renata, seja bem-vinda. É uma honra poder estar aqui para falar de propostas, para falar um pouco de quem é a professora Renata e falar daquilo que almejamos fazer pela Prefeitura de Manaus, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, com 33 lá na Prefeitura. Ó, aqui a gente vai falar bastante, principalmente sobre você, né? Quando eu fui vendo quem são as vices e a gente teve já o primeiro debate dos vices, você falou muito bem, quero parabenizá-la. Muito obrigada. E aí eu acho que realmente o nosso objetivo é dizer quem é a professora Renata. E nesse programa a gente tem vários quadros, né? Mas antes de chegar na Sincerona, a gente quer saber quem é a professora Renata. Onde você mora, né? O nome é professora porque você é da CEMED, pelo que eu já vi, né? Sim. Já apuramos aqui. Isso. Você está pelo Partido Mobiliza. O slogan de vocês, né, tá lá, experiência e preparo para mudar Manaus. Isso. Então, assim, Manaus é uma cidade complexa, né? Sim. E quando a gente fala sobre os cargos de vice, a gente viu que desde o Temer, vice não é mais o mesmo. É verdade. Vice assumiu protagonismos. Sim. Então, quem está assistindo a gente quer saber quem é a professora Renata. Vamos lá, professora Renata Cristina Seabra Moraes, esse é o meu nome completo, né? Professora Renata Moraes, sou graduada em Educação Física, sou profissional de Educação Física, sou servidora de carreira da Secretaria Municipal de Educação há mais de 20 anos, casada, né? Tenho a honra de ser casada com o professor Mike Moraes, que também é de Educação Física, tenho 3 filhos, tenho 2 netinhos. E na minha vida profissional, na minha trajetória profissional, sempre dentro do serviço público, né, na secretaria, eu tenho a grata satisfação de ter uma trajetória permeada de oportunidades, inclusive em gestão pública e com bastante êxito, né? Fui assessora pedagógica, trabalhei junto à merenda escolar, fui diretora de escola, fui diretora da Escola Municipal Madre Teresa de Calcutá e com essa escola, por um trabalho realizado ali, eu alcancei e fiquei em 3º lugar no Prêmio Gestão Escolar, um prêmio promovido pela CONSED, pelo Conselho Nacional de Educação, e fiquei em 3º lugar e a escola foi ranqueada, né, a nível de Brasil. E por conta disso, pelo mérito desses resultados, eu fui convidada para assumir a coordenação, a chefia da Divisão Distrital Leste 1, e lá também tive resultados exitosos. Fui em 2017 para 2018, eu tive os melhores resultados educacionais, inclusive sendo âncora da secretaria. A secretaria fechava, então, naquela época, com 92% de aprovação, e a Divisão Distrital Leste 1 fechou com 94% de aprovação. Então, quando a gente pensa em Zona Leste, as pessoas conhecem a professora Renata. Conhece a professora Renata, inclusive eu moro lá. Eu moro no Residencial Barcelona, bem em frente ao T5. Vamos aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, de todos os bairros, em especial a Zona Leste, aqui da cidade de Manaus. Com certeza. Professora, agora vamos começar na Sincerona, porque se a senhora tem 20 anos de CEMED, a senhora passou por muitas gestões, né? Verdade. Comparando todas essas gestões para o momento atual, qual é a sua avaliação de 0 a 10 aí? Para a gestão atual, olha, eu reprovaria. Eu daria um 4. Por quê? Porque eu acredito que a Secretaria Municipal de Educação ela tem que tomar uma postura, e isso é meio um tanto quanto histórico, mas ela precisa tomar uma posição um pouco mais responsável para com as unidades escolares. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, da educação infantil. Nós temos um déficit de vagas muito grande e é inaceitável, Érica, que hoje uma mãe dispute vaga de creche por meio de um sorteio. Quando isso aconteceu, né? Você é da CEMED, como é que você se sentiu? Tem algum canal na CEMED onde a pessoa pode se manifestar e dizer assim, epa, não vamos fazer desse jeito não? Olha, canais os pais sempre buscam, né? Sempre buscam
esse direito e geralmente conseguem quando entram junto ao Ministério Público e conseguem conversando com as mulheres, com as mães das crianças, tem algum feedback em respeito dessa situação? Sim, o impacto é muito grande, muito negativo, porque muitas dessas mães que buscam a creche são mães solo, Érica, que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Então, nós estamos diante de um problema, nós temos 150 mil crianças na faixa etária de 1 a 3 anos que estão sem essa cobertura. E mais ainda, a gente tem mais ou menos 30 mil crianças, isso são dados oficiais, na Secretaria, que também não tem vaga de CMEI. E a gente sabe que a escolarização, a pré-escola, a educação infantil, ela é fundamental para o processo de alfabetização. O trabalho da educação, o processo de ensino-aprendizagem é um processo contínuo. Por isso, eu gostaria aqui de expor, se você me permitir, aqui aos nossos queridos amados que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que por isso que nós temos uma proposta, o candidato Wilker e eu, temos uma proposta de criar o Fundo Municipal da Educação Infantil, porque não há como você desenvolver nenhuma política pública sem recursos. 10% do arrecadado dos impostos municipais serão destinados a esse fundo, de tal maneira que a gente promova a construção e a manutenção da educação infantil, construção de creches, CMEIs e a manutenção dessas escolas. Até porque nós temos o Plano Nacional de Educação, que já está elaborado para o novo decênio, 2024-2034, e os objetivos prioritários do Plano Nacional é a universalização da educação infantil. Professora Renata, por que a senhora veio para a política? Eu vim para a política porque, primeiro, eu acredito na educação pública. Eu acredito na força do educador. Eu acredito na grande oportunidade que a gente gera para mais de 200 mil alunos. Mas uma coisa é você estar como professor, outra coisa é você vir para a política. São coisas diferentes que podem lhe dar abertura ou também limitar também, né? Porque política também não é fácil, né? Não, mas eu vim para a política porque eu acredito que com o meu preparo, com a minha experiência, eu posso contribuir e posso colaborar para que a educação municipal seja melhor, que os professores sejam respeitados e valorizados, com cumprimento de database, com pagamento de progressões, com escolas com infraestrutura, Érica. É humanamente possível. E o que faz um vice? Porque se fala sobre o vice, aí a gente fala a questão, protagonismo, não protagonismo. A gente teve a própria professora Maria do Carmo, né, que se coloca como professora agora, que é candidata também, que está como vice, onde ela disse que o vice não tinha protagonismo. E você, como é que você avalia hoje o vice? O que você vai fazer como vice? Bom, o vice caminha lado a lado com o prefeito. Ele divide responsabilidades, ele divide obrigações, ele busca, junto com o majoritário, junto com o candidato, no meu caso com o candidato Wilker, fazer o melhor para o Manaus. No meu caso, por exemplo, nosso plano de governo foi construído junto, Érica. E o que você acordou com o Wilker, por exemplo? Se vocês ganhassem, você como vice assumiria a pasta da CEMED? Sim. Esse não é um acordo, mas é uma confiança que o Wilker deposita em mim pelo meu legado na educação, pelo aquilo que eu contribuo também em relação ao mandato, com relação à pauta das pessoas com deficiência. Eu também já tive uma experiência, fui 4 anos presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, então essa minha trajetória, essa minha experiência, minha formação, minha bagagem profissional e política, porque quando passei a ser assessora parlamentar, tive mais acesso e mais vivência em relação a isso, me credencia junto com ele a não estar em segundo plano, mas estar ombreando ele na gestão municipal. Agora, no quadro Sincerona também, eu queria que você falasse sobre Câmara Municipal de Manaus. Você olhando para a Câmara Municipal, 41 vereadores, como é que você avalia a Câmara hoje? Eu acho que a Câmara Municipal, infelizmente, ela deixa de exercer um dos seus papéis principais, que é fiscalizar, cobrar e representar a população de Manaus. Creio que ela poderia ser muito mais atuante junto à população. Às vezes, o que nos dá a entender pelas posturas, pronunciamentos e até decisões tomadas, votações exercidas lá, parece que a população está em segundo plano e o que mais interessa é eu estar do lado do poder, de eu estar do lado do prefeito, ainda que ele esteja fazendo coisas erradas. Aqui a gente tem que emitir opinião, claro, sem ferir a imagem, a integridade de ninguém. Desses 41, quem que você acha que não deveria retornar para a CMM? É difícil, né, essa pergunta. Olha... Por que ela é difícil? Ela é difícil, né, porque
é meio, eu acompanho meio distante, mas hoje eu acho que não deveria voltar para lá o professor Samuel. Por quê, professor Samuel? Ele falou sobre a questão da merenda, né? Você como professora também, né? Ele é professor. Como é que você se sentiu no momento quando ele falou sobre a merenda? Eu senti a afronta pelos alunos. A gente sabe que a merenda escolar, que nem é esse título, o nome do programa é Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu coloquei a merenda que foi a forma como ele colocou, né? Sim. Usualmente, né, a população usa muito também esse termo, mas eu estou falando do nome oficial porque realmente é alimentação a partir do momento em que o Brasil assumiu o combate à fome. Então, a merenda escolar passou a ser alimentação no sentido de garantir que pelo menos uma refeição esse aluno tivesse para ter condições nutritiva, dentro dos nutrientes necessários. Então, existe todo um cardápio, existe toda uma elaboração, existe um nutricionista técnico responsável. E isso é colocado em prática nessa média hoje? Olha, eu acredito que não, porque o que a gente mais ouve da população é que os meninos estão cansados de tomar suco com bolacha. Você tomaria suco com bolacha? Olha, a gente toma, né? O aluno toma, a fome vem e eles estão lá na escola, mas a gente sabe que uma boa alimentação também é um fator importante no processo de ensino-aprendizagem, né? A fome, ela debilita, ela coloca a tua saúde em risco, né? Ela te vulnerabiliza. E aí a alimentação escolar, a gente sabe que ela assume esse papel de dar pelo menos uma refeição para essa criança. Érica, eu te peço 1 minuto de contar uma experiência. Eu fui diretora de escola e a gente tinha... Qual zona? Zona Leste, lá na Nova Floresta, Maria Teresa de Calcutá. E eu tive alunos que chegavam comigo ao final do turno e diziam: professora, sobrou merenda? Que é o termo que as crianças usam. Sobrou merenda? Eu disse: acho que sobrou um pouco. Senhora, deixa eu levar para minha casa para me dar para os meus irmãos? Então, quando uma pessoa diz, quando a gente ouve um vereador que se diz representante da educação, que se diz representante do povo, falar que alimentação escolar, que lugar é só uma merenda, não é alimentação, primeiro eu questiono o conhecimento dele na área e segundo a posição dele diante da população. Eu vou falar para você assim, essa fala que você teve, ela me trouxe uma memória afetiva. Olha. Porque eu, né, estudei em escola pública e eu levava um potinho, que na época era de manteiga, margarina, né, para levar um pouquinho de mingau para casa. Para você ver, né? Como Sim. que e isso agora me emocionou porque eu lembrei plenamente. E a gente passa tantas histórias, né? Pra gente ver que como é importante a gente realmente ficar por dentro de quem vai, né, assumir um cargo público dentro Sim. de 4 anos. Sim. Pra gente aí, finalizando o Sincerona, quando a gente fala sobre vereadores e vereadoras, nós temos apenas 4. Sim. Como é que você avalia o trabalho das 4? Bem, eu acho que, assim, vou falar novamente, né? Eu acho que a bandeira da mulher, principalmente mãe solo, o empreendedorismo feminino, o reposicionamento ou posicionamento da mulher na sociedade precisava ser um pouco mais defendido. Você consegue ver alguma pauta dessa sendo representada pelas mulheres que estão ali na CMM? Não, eu não consigo enxergar assim, algo que evidencie um trabalho forte das mulheres na Câmara Municipal. Agora a gente vai tentar comprometer a professora Renata, que é, né? Vou botar aqui, tá, professora? Tudo bem, fique à vontade. Pra gente poder dar um espaço aqui. Essa aqui é a sua água. Ok. E aí, pode rodar a roleta. Vamos lá. Acho que não foi muito forte, né? Vamos lá, Gilberto Vasconcelos, PSTU, é candidato. Como que a senhora avalia hoje a candidatura do Gilberto? É interessante que ele participou com a gente, né, no debate político, que é transmitido pelo canal 8.2, e aí, como é PSTU, é esquerda, eu pensei, apoia o Lula, e quando ele chegou lá, ele disse que não, que o Lula, ele governa para os bilionários. Bom, eu peço desculpas da população, mas assim, eu não tenho muito o que falar do Gilberto, porque eu não acompanho realmente a trajetória dele, né? Respeito a candidatura, acredito que quando uma pessoa dá esse passo, ela é um passo de coragem, Érica, ela está colocando o seu nome e acredito que deve ter propostas, mas eu fico um pouco limitada a falar do Gilberto por não conhecer muito a trajetória dele. E agora vamos rodar novamente, então.
Vamos lá. Vamos lá. Amon Davi, onde é que parou? Parou no Amon Mandel. Amon Mandel, ele já foi vereador, está como deputado federal e está como candidato à prefeitura de Manaus. O que você acha do Amon? Bem, eu não vou falar do Amon pela sua juventude, eu vou falar do Amon pela sua inexperiência. E o que ele me passa como uma simples cidadã e eleitora é a descontinuidade de projetos que ele inicia, não conclui. Ele iniciou sua trajetória como vereador, não concluiu, tudo bem, aspirou deputado federal, ganhou, está lá. Inicialmente disse que não era candidato porque tinha muito o que fazer em Brasília para defender as pautas do Amazonas lá. De repente mudou de ideia, beleza, mas veio. Então, não me dá segurança no sentido de continuidade, no sentido de ter um começo, um meio e um fim. Parece que sempre está buscando algo e eu não sei se isso é bom para Manaus. Quando você pensa em Amon, o que vem na sua cabeça? Na verdade, como eu estou falando, descontinuidade, precisa amadurecer mais um pouco, e não está preparado na minha cabeça, na minha concepção. A Nancy não participou do debate dos vices por conta de motivos de saúde, né? Saúde. Ela emitiu uma nota, a gente subiu também matéria sobre isso. Gosto da Nancy, ela é uma amiga minha da JEB e desejo boa sorte. Sim. Mas assim, um pouco que você acompanhou já da Nancy, que como vice, você deve ter aí buscado os currículos, informações, né? Porque agora vocês estão em eleição. O que você acha da escolha do Amon sobre a Nancy? Eu acho que ele tenta trazer a pauta da pessoa com deficiência, mas assim, a única coisa que eu questiono um pouco, e de forma alguma a trajetória da Nancy, é uma ativista, é atuante na área, mas eu questiono o fato de isso estar emergindo agora, isso está vindo agora. Né? Nós tivemos o candidato Wilker, tem uma trajetória dentro da pauta da pessoa com deficiência desde o início do seu mandato enquanto deputado estadual. Já fez leis em direção à comunidade surda, já fez leis em direção à comunidade autista, é um defensor à questão da educação, do apoio escolar, está sempre ali lidando, teve recentemente... No plano de governo vocês têm alguma coisa relacionada com a coisa diferente? Nós temos a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, porque o deputado... Que é uma coisa que a Nancy está defendendo também, né? Sim, mas o candidato Wilker traz essa pauta porque ela, no nosso governo, meu e do Wilker, vai ser uma secretaria de articulação para fazer Manaus uma Manaus inclusiva. Toda a estrutura administrativa da prefeitura terá pautas de inclusão. O que é inclusão, Érica? Tirar barreiras. Vamos tirar as barreiras e dar oportunidade às pessoas com deficiência que são tão capazes ou até mais do que aqueles típicos. Vamos aqui. Outro? O terceiro agora. Terceiro e último. A gente já falou sobre o Gilberto, vamos novamente. Davi Almeida, né? Davi Almeida não foi ao debate, o vice também não foi ao debate, e você falou sobre isso no debate, mas eu quero saber um pouco mais sobre. O que você avalia isso? Eles disseram que é estratégia. Você faria da mesma forma? Eu chamo de omissão, porque ele está no governo. Então, não é somente você falar de propostas. Eu acho que Davi Almeida e seu vice, Renato Júnior, que era secretário de obras, eles não têm só propostas a apresentar, Érica. Eles deveriam estar fazendo prestação de contas. O que fizemos em 4 anos para mudar a vida de Manaus e o que vamos fazer se eleitos for daqui a 4 anos. Você é a favor de reeleição? Eu sou a favor da reeleição a partir do momento que haja uma continuidade de trabalho. 4 anos, dá para você fazer muita coisa.
principalmente se você tiver responsabilidade sobre o orçamento público, o que a gente não vê no atual governo. Então, é um gasto completamente desordenado, uma máquina pesada, e quando eu falo de máquina pesada, eu quero dizer que eu não estou com um discurso neoliberal, eu estou com um discurso de uma pessoa que foi gestora pública e que aplicou bem os recursos. Eu assisti um vídeo institucional, onde no vídeo institucional mostrava, né, que tem uma nutricionista, mostrando toda a estrutura dentro da CEMED, né, monitorada, tecnológica, para poder trabalhar com a questão da alimentação escolar. E aí, isso existe de verdade? Olha, a gente, para fazer uma propaganda, Érica, você é da imprensa, você é do jornalismo, infelizmente, você sabe que a gente pode montar um cenário. Eu creio na Manaus real, na Manaus que a gente ouve nas ruas, na Manaus que bate no nosso gabinete, na Manaus que é fiscalizada e defendida pelo meu candidato Wilker Barreto. Agora a gente vai finalizando já para o seu pódio, né? Dentro do seu pódio, quem você gostaria que chegasse com você? Porque quantos vereadores o Mobiliza quer fazer? Olha, o Partido Mobiliza intenta fazer muito obrigada. Ele intenta fazer 2 candidatos, e se trabalharmos direitinho, creio que dá até para chegar a 3 eleitos. E aí, cada qual com a sua proposta, Eu quero agora lhe comprometer, né? Qual é o seu pódio? Quem são esses vereadores que você gostaria que chegasse na final? E é claro que você quer o Wilker e você, né? Sim. Nossos vereadores, como eu disse, cada qual traz suas pautas, cada qual traz suas bandeiras, importantes para Manaus e que compõem o nosso plano de governo. Mas, se você me permite, eu queria colocar no pódio esse homem chamado Wilker Barreto. Um deputado que há 5 anos é líder da oposição e não tem nada que desabone sua conduta. Continua fiscalizando escolas, continua fiscalizando hospitais, continua exercendo o seu mandato com responsabilidade, sempre pensando nas pessoas, sempre pensando nas vidas, sempre pensando e sonhando com uma Manaus melhor. Um homem preparado, um homem que estuda, que tem doutorado. Isso, quando você valoriza o conhecimento, eu valorizo esse tipo de pessoa. Então, uma pessoa que está preparada, que tem competência para governar Manaus, que tem competência de enxergar os números da prefeitura e mudar a nossa realidade, porque conhece de gestão e vai saber fazer. Então, o meu pódio é para você, meu candidato, Wilker Barreto. E assim a gente vai finalizando, politizando. Eu vou deixar aqui a câmera para você poder falar com quem está assistindo a gente e falar qual é o número de vocês, qual é o slogan de vocês, né? E falar, se quiser até cantar um pouco, né? Do jingle, tá aí. Olha, eu cantando não é uma boa ideia. Mas eu quero aqui... Mas esse é o momento do merchan, né? Sim. Então, eu quero agradecer muito a você, Érica, a toda a sua equipe. Eu quero agradecer aqui a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Dizer que é uma grata satisfação, é uma honra poder estar na posição de vice-prefeita ao lado do candidato Wilker. Quero dizer que, para a população, olhe com atenção e com racionalidade a nossa candidatura, porque o prefeito de Manaus e seu vice, a sua vice, é servidor público, escolhido por você. Se ele não servir você, se ele não atender você, se ele não colocar você em prioridade, ele não é digno do teu voto. Por isso, acompanhe a gente nas redes sociais, olhe com atenção as nossas propostas e saiba que é no 33 que está a mudança. O Wilker e professora Renata na Prefeitura de Manaus para mudar. Porque preparo e competência nós temos para mudar Manaus. E se eu quero entrar na rede social, como é que eu encontro você lá? Bom, o meu é @professora Renata, Prof. Renata AA, e do Wilker é @Wilker Barreto AM. Então, é lá que você vai encontrar o nosso trabalho, nossas propostas, e também você pode interagir conosco, viu? Suas ideias são sempre muito bem-vindas. E aqui a gente termina politizando. Para você que está acompanhando a gente, que não gosta de política, esse é o programa. Tenta falar com a gente, mandar direct, encaminhar, dizer qual é o vereador que você quer que a gente entreviste por aqui. Lembra que a gente precisa do seu like, a gente precisa que você se inscreva no nosso canal. Tá lá no sininho. Toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber.